A paz de Cristo, meus amados irmãos, glórias a Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma meditação da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o início, o começo. Gênesis 39, versículo 1. Amém? Que as bênçãos de Deus venham sobre você, sobre todos nós, toda a nossa família, o povo de Deus e todos que vão escutar essa palavra. A Bíblia diz no versículo 1 de Gênesis 39 que José ele foi vendido ao Egito, quando seus irmãos que não gostavam muito de José. A verdade é essa. Os irmãos de José, assim, tinha raiva dele. Porque José era um jovem obediente ao seu pai. José tinha 17 anos e já era responsável e já tinha aquela mentalidade, né, de fazer o que realmente era certo. E Jacó amava José, porque tudo que José fazia, ele fazia com dedicação, né? Com esforço, com prazer, alegria. E tudo que Jacó pedia a José, ele fazia. Apesar dele ser um jovem de 17 anos. E os seus irmãos estavam no campo, né? E uma certa vez Jacó chamou José, vai lá, dá um pulinho lá no campo e veja como estão seus irmãos, se eles estão realmente cuidando das ovelhas, se eles estão realmente cumprindo com os seus deveres e as suas obrigações. E José, ele foi. Quando de longe os irmãos de José avistaram ele, já logo colocaram um apelido nele. Lá vem o tal sonhador, porque José, sempre que sonhava, ele contava, né? Ele não guardava para ele, né? Talvez isso até aconteça, né, na vida da gente. Às vezes você tem até alguns sonhos na sua vida e que muitas vezes você não pode sair falando para ninguém, contar para ninguém, porque nem todo mundo realmente vai talvez te apoiar, vai ficar feliz ou satisfeito, né, com os seus sonhos e objetivos que você tem. E José ali, talvez na sua inocência, né, ele era jovem, 17 anos, ele tinha alguns sonhos de Deus e ele contava os seus sonhos ali para o seu pai, né, e ali a sua família, a sua mãe, seus irmãos estavam perto e ali causou uma inveja, né, um ciúme, né, na vida dos irmãos de José, contra José, né? E então, José, ele um dia, seu pai Jacó chamou ele e disse, vai lá ver seus irmãos, como é que eles estão lá, como é que eles estão se saindo no trabalho, se eles estão realmente fazendo o que é para fazer. E José foi e quando chegou lá, os irmãos já estavam, arquitetou no coração, planejou no coração de matar José. Eles tiveram inveja de José e queriam matar, tirar a vida de José. Mas a vida pertence a Deus. Está escrito, o Senhor é quem dá vida e a tira. O Senhor que faz descer a sepultura e faz tornar subir. O Senhor que exalta e que abate. Então eles tentaram tirar a vida de José, mas Deus não permitiu, porque Deus, quando tem um plano, aliás, Deus tem um plano na vida de qualquer ser humano na terra, basta o ser humano se humilhar e buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Então Deus não permitiu que eles matassem, tirassem a vida de José, né? Então eles tiveram a ideia de vender José, né? Jogar ele na cova. José não quebrou nenhum osso, né? Porque aquela cova ela era funda, né? Até porque eles teve que tirar José de lá depois para poder vendê-lo
para o Egito, né? Uma caravana de ismaelitas passava ali naquele momento. Então eles tiveram a ideia, vamos tirar ele da cova e vamos vender ele. Então assim aconteceu, ele foi para o Egito e lá no Egito ele foi vendido, né? Potifar, o oficial de Faraó, ali, o comandante do exército, né, de Faraó, comprou José. Quando ele olhou para José, eu acredito que ele viu algo diferente na vida de José, porque quem tem Deus na vida verdadeiramente, quem tem a presença de Deus no seu coração, as pessoas olham e vê a diferença. Então eu creio que Potifar, quando ali, porque não tinha só José ali para ser vendido, tinha vários outros homens, mas quando ele bateu os olhos em José, eu acredito que ali Deus iluminou o coração dele, os olhos dele, e ele viu algo diferente na vida de José. E então, José ali começou a trabalhar na casa de Potifar e tomar conta das suas coisas, seus negócios. E aonde José punha as mãos, Deus prosperava, Deus abençoava. E José estava ali, um coração puro, na sua inocência, né? E talvez José, talvez no seu coração estava assim, pensando no seu coração, na sua mente, né? Os meus irmãos fizeram isso comigo, né? Os meus irmãos me maltrataram, os meus irmãos me jogaram na cova, quiseram tirar a minha vida e me venderam. Eu estou aqui nessa terra estranha, nesse povo que não é o meu povo, nessa família que não é a minha família. E talvez José, ali no seu cantinho, no seu momento, quando ele estava só, eu creio que ele chorava, ele derramava lágrimas, ele falava com Deus. E talvez Deus não respondia para ele, né, tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Às vezes isso acontece na vida da gente. Talvez Deus não vai responder tudo que acontece na sua vida, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo grandioso para fazer. E talvez José ali, naqueles momentos a sós, né, quando ele estava no seu repouso, no seu leito, no seu quarto lá, talvez José derramava lágrimas e começava a chorar e a falar com Deus, né? Por tudo que seus irmãos fizeram contra ele, né? E os seus irmãos, né? Para dar notícia para Jacó, aí mataram o animal, sujaram a túnica de José de sangue e disseram que um animal, uma fera, matou José. E ali Jacó, já na sua velhice, acreditou, e Jacó chorando de lá e José chorando daqui, né? Foi muito triste, né? Mas foi se passando os dias e José, ele cuidou das coisas de Potifar com muito amor e carinho, dedicação, e Deus abençoou as obras de suas mãos, e José começou a crescer, se destacar ali. E José era um jovem bonito, formoso, né? E aí aconteceu que José, ele foi sediado, ele foi perseguido, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Quando ela bateu os olhos nele, até então ela não tinha visto José, mas quando ela bateu os olhos em José, a Bíblia vai dizer que ela começou a dar em cima de José. Ela começou a seduzir José. Ela começou a tentar José todos os dias. E José ali, meu Deus, sem entender, e talvez ele teve medo, né? Até de falar para o seu senhor o que estava acontecendo, porque talvez no seu pensamento ele dizia: o meu senhor Potifar não vai acreditar que a mulher dele está me assediando, está me tentando, está me perseguindo todos os dias. E José ficou calado e não falou nada, né? Talvez isso aconteça conosco, com você. Talvez há coisas que você precisa falar, coisas que você precisa desabafar, falar
né? Você não pode guardar para você, porque às vezes é um risco, é um perigo que você corre. Então José, ele correu esse risco, esse perigo, porque ele guardou para ele. Todos os dias ela tentava ele, ela seduzia ele, e ele não falava nada para o seu senhor Potifar, até porque ele ficou com medo também de o seu senhor não acreditar. Poxa, eu estou aqui há pouco tempo, né? Fui vendido para o Egito, fui comprado aqui como escravo, estou na casa do meu Senhor, estou fazendo tudo direitinho, né? Estou trabalhando, cuidando das coisas do meu Senhor, e eu vou falar uma coisa dessa da esposa dele, que talvez há tanto tempo eles estão juntos, ele não vai acreditar nas minhas palavras, ele vai acreditar nas palavras da sua esposa. E até porque realmente isso aconteceu. José todos os dias sendo tentado ali, meu Deus, não foi fácil para ele se esquivar, né? Porque ele era um jovem, 17 anos, né? Mas Deus, ele sabe agir, Deus, ele conhece a sua inocência, Deus, ele é o nosso justo juiz, ele é o nosso advogado, ele vê tudo. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então, José ficou calado e, e de repente aconteceu um dia que José estava só, e a mulher do seu senhor Potifar mandou chamá-lo, ele foi, então ali não tinha nenhum empregado a não ser José, e José ali, na sua inocência, achando que ela estava chamando ele para fazer algum serviço, algum trabalho ali na casa do seu senhor Potifar, mas não, ela chamou José porque ela queria José. Ela queria seduzir, ela queria tentar José, mas a Bíblia Sagrada diz que José, ele não permitiu, ele resistiu. A Bíblia diz que ele fugiu, porque teve um momento que a tentação estava tão forte, a sedução tão forte daquela mulher para cima de José, que ele teve que fugir. Então há momentos que você tem que fugir, você tem que fugir do mal, fugir do perigo, até porque a Bíblia diz em Provérbios, eu não me lembro o capítulo, que o avisado vê o mal e se desvia dele. Então José, ele foi avisado por Deus, com certeza o Espírito Santo falou o coração dele, Deus falou o coração dele, ele fugiu naquele momento, deixando a sua capa, ela segurou, agarrou, e ele fugiu, foi embora. Então, por fim, ela viu que realmente não ia conseguir o que ela queria com José, ela começou a gritar, então vieram os soldados e ela disseram que José queria atacá-la, que José estava dando em cima dela, que José estava seduzindo ela, que José, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele não falha. Deus, ele não tarda. Ele chega na hora certa para dar vitória àqueles que se humilham. Então a Bíblia diz que José fugiu para não errar, para não cometer o pecado diante de Deus e diante do seu senhor Potifar. Porque José disse para ela, não, tudo que tem aqui o meu senhor entregou nas minhas mãos, menos você, porque você é esposa, é companheira, mulher dele. E a Bíblia diz que ela queria de qualquer jeito, mas José falou assim, não. José disse uma coisa para ela assim, olha, eu temo a Deus. Oh, glória! A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o afastar do mal a inteligência. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então José diz para ela, olha, eu tenho uma coisa no meu coração. Não é riqueza, não é dinheiro, não é prata, não é bronze, não é bens terreno. Eu tenho uma coisa no meu coração. Não é títulos, não é currículos. Eu tenho uma coisa no meu coração.
não é a minha beleza. Eu tenho uma coisa no meu coração. Sabe o que é? É o temor a Deus. Ele diz para ela: eu temo a Deus e jamais cometeria esse mal perante o meu Deus e contra o meu Senhor. E ali ele fugiu. Então, é isso aí que nós temos que ter. É isso que temos que ter. Temor a Deus. Se você temer a Deus, você será guardado, protegido, abençoado, amparado por Deus. Tanto você quanto eu, qualquer um de nós. Então José fugiu e ela gritou, gritou, os soldados vieram e quando chegou o seu senhor Potifar, aquela mulher talvez com aquela cara cínica, né? Talvez fingindo estar atemorizada, fingindo talvez estar abalada, fingindo chorar, começou a falar com seu marido Potifar, que José tinha atacado ela, que José queria seduzi-la, que José queria se deitar com ela. Mas era tudo mentira, tudo mentira. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, ele diz: eu sou a verdade. Então, aquela mulher mentiu para o seu marido e o marido dela, talvez ali, sem apurar os fatos, sem saber realmente o que aconteceu, até porque José não falou nada antes para ele. Naquela hora ali o sangue dele ferveu, ele ficou irado, revoltado com aquela situação, pensando, poxa, eu entreguei tudo na mão dele, ele aqui come, ele tem moradia, ele tem roupa, ele tem do bom e do melhor aqui, eu confiei nele, coloquei tudo nas mãos dele e ele faz uma coisa dessa. Isso acontece com qualquer um de nós. Às vezes o plano de Deus, as bênçãos de Deus vai ser tão grande na sua vida que o inimigo quer atrapalhar, o inimigo e pessoas também que talvez vão dar lugar ao inimigo, quer atrapalhar a bênção de Deus na sua vida, seja no seu trabalho, seja aonde você mora, seja aonde você passar, seja talvez no colégio, na faculdade. Enfim, tem pessoas que às vezes vão querer o seu mal, vão querer inventar coisas, vão querer inventar mentiras, vão querer difamar você, para você talvez desistir de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas José não desistiu, ele fugiu da verdade. Ele fugiu na verdade, porque ele tinha temor a Deus. Ele fugiu para não cometer o mal, para não cometer o pecado contra Deus e contra o seu Senhor. E a Bíblia diz não que José, Potifar mandou chamá-lo, os guardas foram, prenderam José, e José, ali de cabeça baixa, sem saber o que dizer, o que falar para Potifar, José, talvez dentro dele, dizendo, meu Deus, eu sou inocente. Meu Deus, eu não sou culpado, o Senhor conhece a minha sinceridade, eu não fiz nada. E ali talvez Potifar, até gritando com José, falando alto, eu confiei em você, entreguei tudo nas suas mãos e você faz uma coisa dessa. E José de cabeça baixa, e José foi lançado no cárcere, na prisão. E José ficou ali bastante tempo. Só que quando Deus está conosco, como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Jesus disse, se eu estiver em vós e vós estiver em mim, sereis os meus discípulos, os meus servos. E José era servo de Deus. E a Bíblia diz que lá na prisão Deus começou a abençoar José. Deus começou a abençoar José e José começou a se destacar também lá. Porque o comportamento de José não mudou.
Por tudo que José passou, o comportamento dele com Deus não mudou. Por tudo que José sofreu, o seu comportamento não mudou. O seu comportamento antes de ir para a prisão, inocentemente, continuou sendo o mesmo comportamento lá dentro da prisão. Porque às vezes muitas pessoas, por estar passando certas coisas na vida, certos problemas, perseguição, calúnia, por estar passando adversidade, necessidade, passando um momento difícil na vida, tem pessoas que o seu comportamento muda. O seu comportamento muda. Ele muda de comportamento. O seu comportamento passa a ser um comportamento ruim, mau. Mas o comportamento de José, que era lá na casa de Potifar, foi o mesmo comportamento dentro da prisão. Ele não mudou por causa daquela situação. Ele não se revoltou por causa daquela situação. Ele não começou a xingar, a brigar, a murmurar. Ele não começou a fazer nada de errado porque ele passou por aquela situação. O seu comportamento foi o mesmo. Ou talvez melhor ainda lá na prisão, porque ele se destacou e aí ele foi colocado como chefe dos presos. Ele começou a organizar aquela prisão, começou a até evangelizar e a falar de Deus para os presos. Então, Deus viu tudo isso e começou a abençoar José, e você sabe a história. José saiu da prisão inocente, justificado, perdoado. Ele foi e se tornou governador do Egito, a segunda pessoa de Faraó, a segunda autoridade do Egito, porque Deus faz assim, Deus faz assim. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe, mas aos humildes e aos que se humilham, Deus dá graça. Então, Deus deu graça a José, ele saiu da prisão, Potifar o perdoou, né? Porque ele descobriu que tudo aquilo foi uma armadilha, tudo aquilo foi planejado pela sua própria esposa. Se ele continuou com ela, não sei. Mas ele viu que José era inocente e que Deus estava com José, e José saiu do Egito, interpretou o sonho de Faraó, né? Porque ele foi chamado, ele foi lembrado, como ele disse para aquele copeiro, né? Aquele que ia voltar para o seu serviço no reinado, no palácio de Faraó. Ele disse: lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que ele não se lembrou de José, mas tem um versículo que vai dizer: porém Deus se lembrou de José. Como? Aí Deus foi lá e tocou no coração daquele copeiro, né? Ele se lembrou de José porque Deus se lembrou primeiro. Porque o mais importante é Deus se lembrar de você em primeiro lugar. E Deus se lembrou de José e tocou no coração do copeiro. O copeiro, então, lembrou-se de José, falou com Faraó e mandou chamar José. José se levantou, se barbeou, trocou de roupa, se apresentou a Faraó, e Deus ali, mais uma vez, usou José. E José interpretou o sonho de Faraó e tudo aconteceu como Deus quis. Então é isso aí. Quando você coloca Deus na frente, tudo vai acontecer como Deus quer. E José se tornou governador do Egito. Todas as pessoas vinham a José. Eles não iam a Faraó, eles iam a José. O próprio Faraó disse: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Não vem a mim, vai a José. Então todo o Egito ia a José, inclusive outras nações e cidades, pessoas iam a José para comprar. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Está escrito na palavra de Deus. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então é isso aí, medita nessa palavra
Que o Deus de José esteja com você, comigo, com a nossa família, com o povo de Deus e com todos que vão escutar essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que você esteja passando ou vai passar. Ei, o Deus de José é o mesmo. Se eu e você temer a Deus, como José disse, porque esse é o segredo. Esse é o segredo da vitória, da conquista, da salvação, do perdão, da vida eterna. Esse é o segredo das bênçãos de Deus. Temer a Deus, como José disse. Eu, porém, temo a Deus. Oh, glória! Fique na paz. Que as bênçãos de Deus venham sobre você, sua família, todos nós, toda a família, todo o povo de Deus. Amém? E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória!